Dê um sorriso para quem está do seu lado aí. Dê um sorrisinho com máscara. Não, eu tô. Isso daqui é técnica de pregador, irmãos. Quando a gente quer beber água, quando a gente quer abrir o material, a gente fala isso para dar uma interação, né? É verdade. Se puder trazer aquele. O que você tomava lá no passado, pastor? Água de coco, Herbalife, coisa. Oh, até isso era diferente, né, pastor? Olha lá, isso daí é coisa da aliança antiga, né? Isso aí é coisa do passado, né? Ei, irmãos. Oh, Jesus. Que o Senhor nos ajude aqui, viu, irmãos? Cara, libere uma palavra de encorajo aí para quem está do seu lado. Diga, olha, Deus é contigo. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Assim me dá tempo de... Me dá tempo de abrir o material aqui. Obrigado, viu, mãe? Nós temos visitantes aqui essa manhã? Tem alguém nos visitando? Tem duas pessoas ali, somente ali? Acho que só, né? Sejam bem-vindos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos lá, então. Eu queria começar encorajando, né? Eu acredito que ele deve estar ali no... depois eu falo. O Caio não está aqui, né? O Caio está lá atrás, então deixo para falar depois. Muito obrigado, viu, pastor, pelas palavras, né? O quanto nós carecemos, né, desse entendimento, né? Literalmente, nesses dias eu tenho compreendido, sabe, que o povo de Deus, ele perece pela falta do entendimento mesmo, né? Não da letra, mas do conhecimento de Deus, sabe, da revelação que vem de Deus. Enquanto o pastor falava aqui, né, me lembrei muito de uma realidade presente na ceia do Senhor. Nós temos falado já da ceia faz um mês, pastor, já? Mais? Um mês, né? Um mês. E, cara, assim, eu até fico me perguntando, né, o que eu poderia compartilhar aqui, impartir nessa ministração, porque tanta coisa foi dita, né? Tanto fundamento, tantas coisas preciosas. Eu creio que seria mais um tempo, na verdade, da gente parar, né? Meditar, refletir, trazer ao coração novamente, né? Para nós conseguirmos caminhar em todas essas verdades e realidades. Só que no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, né? Tanto no capítulo 10 de Coríntios, tanto lá em Romanos, quando vai falar sobre isso, tanto lá nos Evangelhos, na instituição de Jesus na ceia, existe uma realidade presente em todas elas. E nós poderíamos chamar essa realidade da individualidade cristã, da liberdade cristã. Porque o que estava acontecendo lá em Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo disse que não louvaria, né, aquela comunidade, era porque eles não estavam compreendendo, primeiro, a natureza da ceia, e em segundo lugar, o aspecto da ceia que nos faz unidos uns aos outros. Porque o que estava acontecendo ali, né? Alguns comiam e alguns ficavam sem comer, né? O pastor nas ministrações passadas disse que tinha muito a ver com a festa da fraternidade, né? Do amor que haviam. E aconteciam isso, onde os mais abastados deixavam os menos abastados, os pobres, né? Então, essa realidade ali que Paulo estava exortando era uma realidade que transcendia a liberdade cristã. E, irmãos, esse é um assunto dificílimo de tratar, né? Seja nas várias formas onde as nossas relações se dão, no casamento, na empresa, numa comunidade,
né? Porque nós sabemos que nós somos indivíduos aqui, indivíduos diferentes. E em nenhum momento Cristo quis que o pastor deixasse de ser ele para ser como o Tiago, ou o Tiago deixasse de ser eu para ser como o Vitor, e o Vitor como a Laura. Cara, o Senhor, essa multiforme graça expressa esse Deus grande ao qual nós servimos. Só que a pergunta é, até que ponto a minha liberdade, a minha individualidade, ela deixa de transcender o limite? Tipo assim, e isso é dificílimo. E essa é uma das realidades que Paulo, o ensino apostólico, se deu em explicar. E lá em 1 Coríntios capítulo 10, eu nem ia falar sobre isso, mas só como introdução para nós aprendemos que nós não devemos julgar aqueles que consideram um dia mais santo do que os outros, ou aqueles que consideram que comer carne é mais santo do que aqueles que só comem legumes, que são veganos. Nós não devemos julgar os irmãos que caem, mas respondem arrependimento. Por quê? Porque Cristo morreu para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Ou seja, Cristo se deu para ser Senhor de tudo e de todos. E essa liberdade, do indivíduo que Paulo coloca ali em 1 Coríntios 10, ela é limitada pela explicação do seguinte: tudo é lícito, tudo é proveitoso. Porém, que práticas que nós devemos ter, como maridos, como irmãos, como amigos, como discípulos? Fazendo apenas somente aquilo que é bom para a edificação, aquilo que coopera, no temor do Senhor está entre nós, e principalmente visando o aspecto da salvação. Então, sempre que nós falamos em liberdade cristã, nós temos que ter isso em mente, irmãos. Tudo é lícito e tudo é proveitoso, mas o que nós devemos fazer? Cara, aquilo que é apto para a edificação, aquilo que expressa o amor ao Senhor, da parte do indivíduo para com o outro, E nisso resume, a segunda tábua da lei, o Evangelho: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na semana passada, o pastor ele falou da ceia no aspecto profético, pastor? E foi muito bom os fundamentos que ele trouxe, Ele focalizou bastante as bodas do cordeiro, que eu não vou voltar aqui, acredito que vocês ouviram um pouco, e é um assunto maravilhoso, de ser estudado, e o pastor focou muito nisso. E eu gostaria de continuar falando dessa realidade, desse aspecto profético da ceia do Senhor, mas num sentido de mexer na nossa missiologia. Eu queria, com muita graça, que vem do Senhor, poder expor, algumas realidades presentes, dizendo sobre a ceia, mas que expressam uma esperança futura, o quanto essa esperança, escatológica, o quanto esse entendimento que um dia nós haveremos de assentar à mesa com Abraão, com Isaac, Jacó, os patriarcas e todos os santos, deve impactar as nossas refeições nesse tempo presente, nessa era pós-moderna, nessa modernidade inversa, Rafa? Quanto isso e como isso deve nos afetar? Bom, vou começar aqui então com a minha introdução. Os nutricionistas e profissionais da saúde estimam que nós devemos fazer o mínimo de 3 refeições principais no dia, Alguns dizem que chegam de 3 a 6 refeições no dia, diárias, refeições boas. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre a ultramaratona, eu lembrei muito do Carlinhos, do Lúcio, que praticam a corrida. Cara, isso aí é benéfico. Eu estava olhando para você ali, viu, Lúcio? Cara, você está bonito, irmão. A corrida tem te transformado, irmão.
Eu falei, caraca, o Lúcio tá jovial demais. Eu falei, Isa, amor, eu preciso correr, amor. Eu falei, amor, eu preciso correr, cara, porque, cara, ô Lúcio, verdade. Então, o quanto esse bom hábito pode transformar as nossas vidas, irmãos, né? E alguns nutricionistas e estudantes da área, eles falam que nós devemos ter no mínimo 3 refeições diárias, né? As boas refeições. E aí eu, como um bom matemático, né? Eu somei as 3 refeições diárias aos 7 dias na semana. E dá uma cerca de 21 refeições na semana. Eu multipliquei as refeições da semana, as 21, ao número 4, que é a quantidade de semanas do mês, que dá um total de 84 refeições. E nos 365 dias do nosso ano, dá cerca de 1.008 refeições. E aonde eu quero chegar com isso, né? Irmãos, essa era presente, esse século, tem nos ensinado muitas coisas. Só que uma das coisas que nós mais estamos expostos, né? É que aquilo que é cotidiano, aquilo que é comum, aquilo que nós temos sempre, não tem nenhum valor. Porque eu gostaria de fazer uma pergunta, né, que expressa um pouco dessa realidade. Nós temos 1.008 refeições, né, fazendo as 3 refeições diárias. Nós estamos hoje aqui no domingo, né, nesse culto ao Senhor. O que você comeu na sexta-feira? Cara, eu nem vou me dar a lembrar, porque eu sei que eu não vou lembrar, né? E eu acredito que muitos de nós não lembram disso. Nós estamos no 2º semestre do ano. Vamos chutar aí. Na refeição de número 400, o que você comeu? Né? Qual foi a sua alimentação? Cara, nós não vamos lembrar, né? E nem devemos, né? E isso expressa o ser finito que somos. Porque existe uma realidade, né, da natureza de Deus, que diz somente respeito a Ele, que é a eternidade e o conhecimento. O salmista diz, né, que para o Senhor, 1000 anos são como um dia. Ou seja, nós não lembramos nem o que fizemos ontem de manhã. Eu não lembro nem o pé que eu coloquei primeiro no chão ontem, quando eu acordei pela manhã no sábado. E eu vivi ele ontem. E para o Senhor, os acontecimentos que decorrem no intervalo de 1000 dias, Ele lembra como se fosse ontem. Ontem à noite, de forma vívida. E isso revela esse Deus que transcende, que se distingue de cada um de nós, né? E a segunda pergunta seria, né? Como nós podemos ser responsáveis em todas essas refeições, nas 1008 refeições que nós fazemos diariamente? Como nós podemos fazer essas refeições de forma saudável, tendo em vista que precisaremos de força para trabalhar, tendo em vista que precisamos, né, de intelecto para trabalhar? Como nós podemos fazer essas refeições de forma agradáveis ao Senhor? Porque sejamos sinceros, irmãos, né, nós somos assolapados pelo nosso dia a dia, nossa rotina, né? Alguns colocam, né, a consequência da má alimentação, da falta de tempo de oração no Senhor, da falta de tempo para jejuar, da falta de tempo com os filhos, para a vida corrida. Ficou um clichê, ficou prático, ficou fácil. Cabe para cada um de nós nessa roupa. Cara, eu não consigo orar, eu não consigo me alimentar bem, porque é corrida a minha vida. Por que você não faz culto com a sua família? Cara, é corrida a minha vida. Tem que pagar a conta, tem que trabalhar, eu tenho que fazer. E quando não, a gente coloca a culpa nas tecnologias. E de verdade, irmão, miseráveis somos nós, né? Porque tudo coopera para nós deixarmos de cumprir o mandato em Deus que nós fomos criados para fazer. Nós falamos que as tecnologias, elas contribuem para que nós não oremos, não jejuamos, não tenhamos tempo com a família,
Só que, cara, quando chega dia 10 para mim, assim, eu louvo a Deus pelas tecnologias. Antes eu tinha que me deslocar até a lotérica e ali ficar um bom tempo, cara, e hoje em 5, 10 minutos a gente paga em qualquer aplicativo, qualquer tipo de conta, com um Pix, cai na hora. Então, assim, irmãos, as tecnologias, elas podem nos cooperar, e elas estão aí, na verdade, para isso. Só que as tecnologias, né, elas nada podem fazer se o homem não for transformado. E isso é um boleto, né, que está na nossa conta. E nós não podemos transferir para ninguém. Então a pergunta é: como nós podemos fazer essas 1008 refeições de forma saudável, de forma a glorificar o nosso Senhor? E digo mais: como nós podemos comer, beber ou fazer quaisquer coisas que sejam para a glória de Deus? E eu gostaria de compartilhar, antes de nós entrarmos no texto bíblico, um artigo de 2019, eu encontrei ele num site, num blog, e o título desse artigo é assim, irmãos: Tá na mesa, sobre as refeições em família. E são 3 parágrafos aqui que eu gostaria de ler para vocês, prestem bem atenção. Refeições em família devem combinar conversas triviais com assuntos importantes. Intimidade com estranhamento. Né? Estranhamento a gente sabe bem, né, pastor, como fazer, né? Isso aí é pós-graduado perito. Risadas e discussões. Macarronada com você não sai daqui se não comer os legumes. Hoje, quando podemos bloquear nas redes sociais publicações de pessoas com as quais nós não concordamos, os parentes acabam sendo a única esfera na qual precisamos conviver com as indiferenças. Em algumas culturas, o ritual de comer com avós, pais, primos, em datas festivas, em dias comuns, né, com os ancestrais, é anterior à própria mesa. Então perceba que esse artigo, né, ainda que não tenha um cunho cristão, uma cosmovisão cristã, ele está apontando para uma realidade que transcende a mesa. Ou seja, quando Deus criou, né, o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para a sua glória, para a sua comunhão, esse ato de Deus, ele é anterior à criação da mesa propriamente dita, né? E isso virou até um falar bonito entre nós, né? Tipo assim, alguém vai em casa, nós iremos fazer uma mesa, né? Estava conversando com o Hilário e ele falou que essas coisas, né, Hilário? Dá até uma coceira no coração quando nós ouvimos, né? Cara, hoje nós vamos fazer uma mesa. Mas a pergunta é, né? Há esse entendimento que a realidade da refeição, de nos assentarmos à mesa, transcende propriamente o metal, a madeira. E aí o último parágrafo aqui desse artigo. Hoje, saímos da esfera privada e optamos por refeições práticas nos restaurantes. De certo modo, acabamos mantendo o foco na comida, que merece até foto antes de ser consumida, pondera a escritora. Essa obsessão pelos pratos e pelas redes sociais destitui a refeição compartilhada do olho no olho, da atenção ao outro, do prazer de sentar à mesa com gente querida, com gente amada. Faz do menu um troféu social, um símbolo de status. Em casos extremos, esse novo jeito de saborear pode favorecer distúrbios alimentares e uma seletividade exacerbada de frutas, legumes, carnes
em um contexto privilegiado de abundância. E esse daqui é um artigo, uma publicação escrita, muito provavelmente por um ímpio, irmão. E percebam o quanto essa alimentação, essa refeição, e aqui nós estamos falando de ceia, ela influencia não somente alguns aspectos da nossa vida, mas ela influencia todos os aspectos da nossa vida. E eu queria, sabe, que nesse momento nós possamos fazer, né, algumas reflexões, né, se algumas dessas realidades você consegue ver presente, né, no seu dia a dia e na sua vida. Assim como eu acabei de falar aqui, o problema de nós vivermos assim, valorizando muito mais uma selfie de um prato em um restaurante que estamos do que as pessoas que ali se assentam. Valorizando muito mais um ambiente de refeição do que as pessoas que ali deveriam ser amadas. Valorizando muito mais esse aspecto transcendente da refeição do que propriamente o material, a mesa de plástico, de vidro, de metal e que vai se desfazer, como todas as outras coisas, né? Isso aponta para uma realidade de secularização. E essa mesma secularização que as refeições diárias têm sofrido cotidianas, é a mesma subtração que Deus tem tido do imaginário social do homem, da rotina diária do homem. Quando nós olhamos um exemplo, né, disso, para o movimento LGBT, para as feministas, qual é o esforço dessa classe? Acabar com todo tipo de boa tradição que nós temos. Porque ao acabar com essas tradições, a família não é constituída por um homem e uma mulher. A família não é constituída por um propósito. A família é constituída por conta do amor que sentem. Parece ser algo sutil, mas isso na realidade, irmãos, tem uma coisa somente em vista: subtrair Deus. E quando nós subtraímos Deus, nós subtraímos as boas práticas. E na subtração das boas práticas, nós entramos numa realidade de secularização. O maior concorrente, né, nesses dias atuais ao Evangelho, não pensem que é Satanás, não pensem que é a secularização. Até porque aqueles que estudam hão de saber, né, que a secularização ela não poderia ter começado em outro lugar, senão na realidade dos crentes. Quando nós vamos dar aos estudos, nós vamos ver que existem alguns filósofos, né, do tipo de Nietzsche, de Simone, né, e a gente vê que praticamente todos eles, o marxismo, declaravam uma fé vívida em Deus. Alguns escreveram livros, alguns escreveram canções, e passaram a ser os maiores proeminentes, sabe, de tirar Deus de vista, né? E há alguns estudos que dizem, né, que 70% dos jovens cristãos que adentram em uma universidade vão abandonar a fé. Sabe, irmãos, nós precisamos rever alguns fundamentos, sabe, da nossa vida. E essa secularização, né, na mensagem do Rafa ele falou bastante sobre isso, né, é um tema que ele gosta bastante. Essa secularização, ela vem de uma forma autoevidente, de uma forma não explícita. Em outras palavras, essa secularização, ela está presente em toda parte, em todo aspecto da nossa vida. Eu tenho uma experiência, né, para contar, sim, teria muitas, mas vou falar de umas e com certeza vocês vão de concordar e isso vai remeter vocês também a algumas realidades. O Big Brother do ano passado, né, eu e minha casa nós não assistimos, mas na última noite
a gente tinha acabado de ter um tempo em família lá, eu com a Isa, a gente acabou de assistir um filme, e estava passando lá aquele momento que todos, né, os participantes, tal, porque acabou, eles se reuniam na casa e eles estavam trocando figurinhas ali, né? E assim, horrível, né, de ver, porque é nítido, né, o teatro, né, que ali acontecia, né, a passação de pano, né, que ali acontecia. E aí finalizou ali, entrou no comercial, né? Entrou no comercial. E aí começou a tocar aquela música do Tim Maia, né? Aquela lá que fala assim, né? Pode tudo, só não pode, né, ficar homem com homem e mulher com mulher. E assim, cara, eu estava assistindo aquilo ali, e quando passou, sabe, isso diante dos meus olhos, cara, acendeu uma chave dentro de mim, assim, sabe, acendeu uma luz, cara, e na hora eu comecei a chorar muito, sabe. E eu conversei com a minha esposa, né, porque assim, cara, olha só como a sagacidade. Está passando um programa totalmente secularizado, com os princípios de família totalmente dispersos. Aí as propagandas que passam estão voltadas a esse nicho que o programa está ali, né, propondo. Pode perceber isso, quando está passando um jogo de futebol, as propagandas vão ser voltadas. Num jogo de futebol, os outdoors que ali estão, cara, não vão falar de alimentação, né? Não vão falar de... Não vai, não tem como. Então, assim, essa propaganda, ela é vinculada a essa realidade que está querendo ser comunicada. Só que, enquanto eu ouvi essa música de Tim Maia ali, né, acho que em 10 segundos, e com uma ilustração vívida, né, em imagem, eles trocaram a palavra, né? Porque a canção pode tudo, só não pode. E eles colocaram também pode. Cara, eles mudaram 2 palavras, uma sentença de frase, uma afirmação. Só que isso tem um peso monstruoso, porque vamos ampliar essa propaganda a outras diversas que passam em um intervalo de tempo de 60 segundos. Vamos ampliar esses 60 segundos em 7 dias na semana, nos 365 dias do ano. Irmãos, cara, é uma mensagem poderosa. E isso tem o mesmo princípio do nosso culto. Porque, vamos ser bem sinceros, esse culto de domingo, nesse dia 17 de outubro de 2021. Cara, com certeza daqui a um ano nós nem vamos lembrar desse culto. Só que por nós não lembrarmos, nós não devemos diminuir a importância e o significado. Tenho 30 minutos para ministrar aqui, 40, o pastor e os ministros que aqui sobem. Muito provavelmente, semana que vem, você não vai lembrar meia dúzia de palavras que eu falei. Mas é muita ignorância minha eu pensar que esse culto não há de produzir uma realidade vívida, tipo na vida das 200 pessoas que aqui estão. Isso demonstra para nós, irmãos, que a nossa vida, ela é formada por práticas, por hábitos. Essa é uma realidade muito presente mencionada nesse livro aqui, ó. Se chama Desejando o Reino, do doutor James K. Smith. E aqui eu quero abrir para eu só ler uma sentença para vocês. A Eucaristia é o nome que os católicos dão à ceia, tá? Ou um dos sacramentos, é diferente da refeição comum do cotidiano, mas está também em continuidade com ela. Isso é um sinal de que o reino não requer a eliminação dos interesses desse mundo. Não se trata de um mundo totalmente distinto, trata-se antes deste mundo totalmente transformado, transfigurado. É a palavra que nós usamos para restauração.
O que esse autor, em outras palavras, está dizendo é que a ceia que nós estamos aqui a ministrar, ela é distinta das 1008 refeições que nós devemos fazer no ano. Mas ao mesmo tempo que ela é distinta das refeições que nós faremos logo mais, ela também é uma extensão da mesma. Abram lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Antes de lermos aqui, o verso 1 e 2, é um verso bem conhecido entre nós, vai ficar claro por meio dessa leitura, né, que o chamamento, né, das nossas vidas para um serviço a Deus, ele vem por meio da misericórdia de Deus. E esse chamamento, né, por meio da misericórdia de Deus, a uma vida prática, diária, cotidiana, expressam a necessidade, irmãos, de uma mente renovada. Não somente uma mente renovada, mas também uma vida piedosa. Cara, eu gostaria muito que nós lêssemos esse texto com essa perspectiva de sabedoria, irmãos. Porque nós aprendemos, né, por meio do ensino, né, a respeito da doutrina de Deus, que a sabedoria é um dom, né, é uma das características de Deus, compartilháveis com os homens, mas que ao mesmo tempo é única. Antes de nós lermos aqui, a gente precisa primeiro, né, esclarecer o que é essa sabedoria. Essa sabedoria, essa vida sábia, é uma vida piedosa. E o que é essa vida piedosa? É uma vida que expressa o temor de Deus, o conhecimento de Deus. Em outras palavras, nós estamos aqui falando da ceia. Uma refeição sábia é uma refeição piedosa. E um momento de refeição piedosa é um momento onde as nossas refeições expressam o temor de Deus, expressam a pessoa de Deus. Vamos ler aqui Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, exorto-vos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que, irmãos? O nosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui está a resposta à nossa pergunta inicial: como poderemos fazer as 1008 refeições anuais de forma sábia? Primeiro, irmãos, com o chamado que vem pelo Evangelho. Chamado que fala da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E esse chamado tem em vista uma transformação de nossas mentes. E a partir da transformação da mente, do indivíduo, desse coração, dessa forma de ver, nós viveremos uma vida que expressará cotidianamente, em todas as refeições, o Deus que nós servimos, um Deus vivo e verdadeiro. É interessante, tipo assim, também como parte desse entendimento, né, que essa carta de Romanos, ela é instrutiva e exortativa, né?
aos crentes de Roma. Havia uma realidade entre gentios e judeus. E como pano de fundo de entendimento desse texto de Romanos 12, os judeus, eles, todavia, no contexto bíblico, eles passaram por diásporas, por êxodos. E esses êxodos que os judeus viviam, principalmente eu falo o êxodo que estava 4 séculos antes de Cristo vir, no contexto ali próximo de Malaquias, a primeira, no reino dividido de Israel, primeiro foi o reino do norte, pelos assírios, e segundo, o reino do sul pelos babilônicos, E esse êxodo de Israel, ele durou uma boa quantidade de tempo, cerca ali de 500, 700 anos antes de Cristo. E, em outras palavras, o que acontecia com esse êxodo? Essa diáspora, ela era composta, formada, era esse êxodo dos crentes judeus que mantinham uma fé em Deus. Não eram dos judeus que não tinham uma fé em Deus, não, era do povo judeu que tinha uma fé em Deus. Só que eles foram deportados para várias nações da terra e abandonaram Palestina, que era o lugar deles, a terra deles. Agora imagina, irmãos, esses judeus longe do templo, longe da pátria. Lá no Salmo, da peregrinação, Davi, ele coloca, esse povo da diáspora como um povo que vivia sem alegria. Tanto que os povos diziam: cante para nós uma canção daquelas de Sião, daquelas de antigamente, quando tinha templo, quando tinha presença, quando tinha glória. E eles falavam: cara, como nós vamos cantar uma canção se nós não estamos lá? Como vamos cantar uma canção se nós estamos tristes? Como nós vamos cantar uma canção se nós nem recordamos, cara, como era viver lá? Então percebam, sabe, a luta, a batalha que era manter uma fé, sendo um judeu da diáspora. E nós podemos até fazer uma aplicação para nós nesse tempo, porque Pedro, na sua carta, nos chama de peregrinos. Existe uma realidade presente na ceia do Senhor que fala de peregrinação por conta da Páscoa. Irmãos, nós não devemos nos esquecer que essa terra, ela não a nós nos pertence. Que essa secularização, ela não a nós nos pertence. Que assim como o povo judeu, lá em Êxodo capítulo 12, foi liberto pelas mãos poderosas de Deus, à meia-noite, e o Senhor disse: aperta o sapato, veste rápido, toma o cajado, porque, cara, já é hora de partir. A nossa ceia, aos domingos, no primeiro domingo do mês, elas não falam apenas dessa realidade presente nesse culto. Elas apontam para uma realidade que transcende. Ela aponta para uma realidade futura, escatológica. Uma realidade de cumprimento das promessas do Senhor. Só como um pano de fundo para esse texto de Romanos capítulo 12. Então, nesse imaginário desse judeu da diáspora, que estava lutando para manter a fé, a crença em Deus, semelhante a que nós fazemos, Porque vamos ser bem sinceros, irmãos, na faculdade, nossa, cara, eu fiz faculdade 5 anos. Irmãos, temos que perseverar na fé. Os nossos filhos, você tendo ciência ou não, precisarão perseverar na fé, e por isso, eu creio muito nesse tipo de artigo que disse que 70% dos crentes, dos filhos dos crentes, quando vão à escola ou às universidades, eles se desviam da fé, eles apostatam da fé, eles rejeitam a fé, porque é dificílimo, irmão, nós mantermos a fé, a crença em Deus, a confiança, em uma terra, em um lugar hostil. Só que a tentativa dos religiosos é o quê? Não, coloca seu filho numa escola cristã, que não vai passar um palavrão na boca de alguém, que o professor é pastor, e é mestre em teologia. Irmãos, essa não é a saída.
Porque na nossa maior tentativa de preservar os nossos filhos, nós não conseguiremos. Talvez um dos exemplos seria os monásticos, né? Seria o que os padres faziam, né? Os monges. Mas até lá nós somos afetados pelo mesmo vento que bate no homem comum da cidade, né? Então, de fato, irmãos, esse texto de Romanos capítulo 2, ele é uma chave para nós. Nós precisamos de uma transformação de mente, nós precisamos de uma transformação de coração. Nós não precisamos de uma mesa de 4.000 reais, nós precisamos de uma nova perspectiva de nos assentarmos à mesa. Nós não precisamos de um pregador mais eloquente sobre a ceia. E aqui, pastor, você pode se sentir, né, livre. Nós precisamos de uma transformação. Só que nós temos que reconhecer, como o pastor Fábio acabou de dizer, irmãos, eu sou incapacitado disso. E todas as vezes que eu pensar que posso contribuir para isso, cara, eu já falei. No livro Fundamentos Apostólicos, o Arts Cazé lá, ele diz, né, irmãos, é escândalo e sem sentido vermos tamanho esforço somente nos domingos. E assim, pastor, nós precisamos falar novamente, sabe, da teologia do suor. Né, Hilário? Precisamos falar da teologia do suor. Os sacerdotes, né, que serviam na antiga aliança e que têm aspectos, cara, aplicáveis à nossa vida nesses dias. Eles eram proibidos de achegar diante de Deus pingando, suando, com pizza debaixo do braço, com carne à mostra. Era abominável aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Porque o suor, ele traz o sentido de esforço humano. E acredito que assim, tudo que o Senhor está fazendo nesse tempo, nessa era, é convencendo homens que nada nós podemos fazer sozinhos. Que sem Ele nada nós podemos frutificar e fazer e dar frutos. Sabe, irmãos, bom seria, eu tenho dito isso para todas as pessoas próximas de mim, se como a mim, né, que fiz um curso básico de teologia no intervalo de 1 ano, estudasse não para estar aqui diante da comunidade diante de vocês, mas me aplicasse somente para se assentar numa mesa de domingo e ministrar 10 minutos para o João e para a Isa. E para o nosso próximo filho que vem. Seria diferente se todo o esforço do pastor, né, pastor? Do pastor, não, dos outros pastores, de líderes de louvor, que se esforçam em tirar música, em compor, e vir, ensaiar, e se dar em horas de estudo na palavra de Deus, e aplicar e correr. Cara, tivessem um objetivo de somente assentar numa mesa gasta, num domingo à noite, para ministrar para a família enquanto passa Luciano Huck. Para ministrar enquanto passa o Fantástico, ou o Zap Zap, ou qualquer programa que seja. O quão diferente seria. Irmãos, isso seria um avivamento, Débora. Isso seria um avivamento. Ver homens aplicados a estudar, né? Falei isso para o Rafa, 1 ano no Invisible College, somente para falar para a Maísa. Parece ser uma coisa discrepante, né? Assim, cara, ô louco, cara, estudar para ministrar para uma mulher, né? Que, ora, penso que nem me ama. Irmãos, essa mesma realidade, nessa aplicação que nós acabamos de fazer aqui, fala de uma realidade presente na ceia. Qual é a importância de darmos tanto significado numa ceia do Senhor? E o pastor Fábio, nas semanas passadas, ele colocou que o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é uma celebração contínua de estarmos em comunhão, em um relacionamento vívido com Deus, por meio de uma nova aliança. Primeira coisa, irmãos, sabe, de fato nós éramos para ser o povo mais feliz da terra.
De fato, nós deveríamos ser os povos mais gratos da terra. Coloque isso na sua mente e no seu coração, por meio dessa revelação que vem do Evangelho. Irmãos, a ceia é lugar de alegria. Porque, cara, como que nós procedemos? Como que você procede, Caio, quando você ganha um presente, cara, que você não era nem digno de receber? Só que, cara, aqui é fato. O porquê que a ceia não tem nenhum sentido para nós? Porque nós não fazemos nem ideia de quem nós éramos, do quão distantes nós estávamos da relação com Deus, de quem nós somos como homens pecadores. Como que a gente vai valorizar a ceia? Se a ceia fala, expressa uma comunhão com Deus. E é interessante que nesse ponto nós distinguimos a ceia do batismo, porque o batismo ele fala de uma celebração, de um rito, de iniciação nessa comunhão com Deus, nesse relacionamento vívido por meio da nova aliança. E a ceia ela fala de uma celebração, de um rito de permanência, fala de relação, fala de comunhão. Nesses dias, né, como uma aplicação para ficar algo bem próximo de nós, como nós vemos uma igreja saudável? O novo. Cara, tem um prédio talvez próprio, né, pastor? Tem sala para todos os departamentos, ninguém briga. Dá para ter 10 reuniões ao mesmo tempo. Cara, tem um povo inumerável, né, que os meus olhos míopes nem enxergariam o fim. Cara, tem um louvor abençoado, não falta músico para ninguém lá, Vitor. Tem violino, trompete e muito mais. Cara, o homem secularizado desses dias, ele vê, né, uma igreja saudável, um culto abençoado, como aquele culto onde o barulho impera. Irmãos, eu assim, graças a Deus, sabe, eu me livrei disso. Porque geralmente na minha mensagem ninguém dá glória a Deus, ninguém aplaude, ninguém grita, ninguém chora, né? Pelo contrário, né, fala mal e sente vontade de ir embora, né? Só que eu percebi que essa realidade é a mesma realidade vívida na presença de Cristo. Porque a saber, né, não tinha nenhuma aparência. Se Cristo muito provavelmente fosse parte dessa comunidade, para você que se sente desamado, longe da comunhão dos irmãos, muito provavelmente Cristo seria uma das últimas pessoas que nós pensaríamos em chamar em casa. E é esse que nós aqui estávamos cantando e dizendo: sem ti não irei. E quero até parabenizar, viu, Vitor, porque, cara, essa canção é poderosa. E bom seria, sabe, se como essa canção, se como esse tempo de ministração e louvor, a nossa ceia, as nossas refeições fossem traduzidas a partir da presença de Deus. A partir desse Deus transcendente, grande, né, diverso do homem, mas que se faz presente na pessoa de Cristo, apalpável, tocável. Na ceia há esse aspecto, sabe, irmãos, tridimensional, 3D. Porque a Bíblia, ela dá valor, Deus dá valor ao aspecto das coisas cotidianas, que cooperam na formação litúrgica do indivíduo, que cooperam na formação do nosso amor. A exemplo, na ceia, nós vemos o nosso sentido de visão, ele é exercitado. Nós vemos o cordeiro ser quebrado, moído, despedaçado. Nós tateamos e degustamos da carne fria, exposta naquela cruz do Calvário. Saboreamos do sangue amargo e doce, vertido na cruz do Calvário por aqueles escravos. E nós ouvimos uma canção, um cântico de graça e misericórdia. Eu não sei aqui quantos sabem, mas aqui fica a nível de conhecimento, irmãos. O pano de fundo da ceia, das nossas refeições, é uma canção.
é um salmo. E qual é o salmo? Salmo 136, que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é cheio de graça. E esse Salmo 136 é um salmo num contexto dos cânticos dos degraus, da peregrinação. Lembra que nós falamos que a Santa Ceia, ela faz nos lembrar desse aspecto de peregrinos ao qual nós devemos estar cientes todos os dias, que nos ensina a não estarmos confortáveis, que nos ensina e nos exorta a perseverança, a vigilância, a oração. E ao finalizar os cânticos dos degraus, de Salmo 120 ao Salmo 135, vem o Salmo 136 como uma resposta desse povo, tratado no cotidiano, tratado na realidade dura do dia a dia. E o que nós vemos lá em Salmo 136? Um povo que tudo quanto tem, tudo quanto fará, tudo quanto objetivará, vem por causa das misericórdias de Deus. Ao Salvador do seu povo, o seu amor dura para sempre, que te tirou da mão de Faraó, porque o Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Ao povo que foi alimentado durante a peregrinação, porque o seu amor dura para sempre. Ao povo que não era povo, mas se tornou uma nação, porque o seu amor dura para sempre. Ao povo que não tinha filho, mas o Senhor prosperou, sendo fiel às promessas feitas a Abraão, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cara, tudo quanto esse povo tem, tudo quanto esse povo faz, vem pela misericórdia de Deus. A pergunta é, você tem essa gratidão no seu coração? Tudo quanto você tem, tudo quanto você faz, né? Esse parente seu que está do seu lado, ou que pode vir na sua mente, cara, você consegue ser grato a Ele, porque o Senhor é bom e a misericórdia é eterna? Nas refeições que você faz, essa pergunta, no seu dia a dia. Quando tem carne, quando tem contra, quando tem picanha, quando tem legumes, quando está com um trabalho bom, quando está com um trabalho ruim. Será que você tem essa gratidão? Irmãos, a principal exortação do Senhor, e aqui eu já me perco em todo o meu esboço, né? A principal exortação do Senhor, no contexto do Novo Testamento, é: hipócrita. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com a hipocrisia na ceia do Senhor. Por que, Tiago? Nós temos que tomar cuidado com o orgulho na ceia do Senhor. Mas por que, Tiago? Irmãos, não faz sentido nós valorizarmos uma refeição que é distinta das 1008 do ano, valorizarmos, né? Esforçarmos e suarmos e virmos. Só que na segunda-feira ninguém é grato em nada. Só que na segunda-feira ninguém nem se esforça em juntar a família para se sentar diante da mesa. Só que na semana, na mesa, nós nem sequer pensamos no temor de Deus. Hipócrita. Hipócrita. Por isso que, né, como tema da mensagem, você pode até colocar aí a ceia e esse aspecto que transcende, né, o tempo presente. Essa realidade de transcendência e imanência de Deus. Irmãos, não faz nenhum sentido. Por isso que no livro do James K. Smith, eu tirei o chapéu, eu aplaudi de pé. Porque, irmãos, ele fala que a ceia ela é distinta das demais refeições, mas ao mesmo tempo, ela é uma continuidade da mesma. O que isso quer dizer? Que nós temos uma esperança escatológica nela, na celebração do primeiro domingo do mês, mas essa celebração no primeiro domingo do mês, ela deve nortear todas as demais refeições da nossa vida, do nosso ano, as 1008 refeições do ano, as 21 refeições da semana, as 3 refeições diárias.
Nós não podemos diminuir o papel, irmãos, do cotidiano, das coisas práticas. De Gênesis a Apocalipse, nós percebemos que o grande propósito de Deus, né, o grande alvo de Deus, qual é? Levar esse povo à comunhão. E essa comunhão, a principal expressão dessa comunhão, biblicamente dizendo, adivinhe o que é? Comer na presença de Deus. Eu não consegui encontrar, quantas vezes a palavra falou a respeito da alimentação, mas todos aqui, conhecem a palavra, e se você não conhece agora você vai saber que, a Bíblia falou inumerosas vezes acerca de comida, de refeição. Porque olha a loucura, irmão, olha a loucura. Esse relacionamento que nós temos com Deus, reconciliado por Jesus Cristo, nessa ordem nova da nova aliança, ela é expressa por 2 elementos: pão e vinho, suco de uva, como você queira. Irmãos, esse regime alimentício, esse cardápio, ele é encontrado em todas as civilizações da história. Pão a gente compra ali, tá mais caro hoje, mas a gente compra ali por, R$1 você compra um pão. Um suco de uva, você compra um Tang e faz. Você compra um suco Aurora e toma. Eu não sei o quanto isso te choca. Uma realidade imensa, que nos faz nos tornarmos participantes de Deus, ser expressada por um pedaço de pão e um suco de uva, um vinho. Irmãos, ou nós estamos loucos, ou Deus vê a ceia com uma importância que nós precisamos nos dar a enxergar. Isso nos ensina, irmãos, que nós não podemos passar desapercebido, correndo por aquilo que é trivial. O culto abençoado é um culto que, barulho, pregação poderosa, eloquente, um pregador de nome e sobrenome. É esse mesmo tipo de dessacralização de um culto, de diminuição de um culto, é o mesmo tipo de visão que nós temos de Deus. Que para restaurar-nos a comunhão, um povo dá o seu rei, o seu Senhor, para morrer, para nascer como um bebê, para sentir cólica, para ser instruído por homens finitos, falhos, perecíveis. É o mesmo tipo de expressão daqueles que passavam diante da cruz do Calvário e diziam: se tu és mesmo um filho de Deus, se tem todo esse poder e pompa que digas ter, desças então. Sabe, irmãos, nós precisamos, voltar. Nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Deus e direcionados. Nós precisamos de colírio aos nossos olhos. Muito daquilo que reluz para nós não é ouro. Sabe, irmãos, eu quero aqui testemunhar, tem acontecido algo no meu coração, irmãos, eu não tenho mais, ainda que sinta essa responsabilidade, essa ambição de estar aqui nessa plataforma. Eu falei para o pastor Fábio, todas as vezes que eu entro no mercado, irmãos, talvez você não compreenda e alguns sim e vivam, outros nem sequer nisso pensaram. Todas as vezes que eu entro no mercado, no Açaí, no Spani, em qualquer que seja, e a minha esposa, tem desejo por algo, e o meu filho tem desejo por algo, e nós podemos adquirir, eu louvo ao Senhor. Por isso, Caio, que eu quero te encorajar, meu amigo, que nesse tempo mesmo o Senhor, Ele te faça, prosperar, em todos os sentidos.
certamente esse tempo, essa nova estação vai te produzir muito mais trabalho, né? Porque na perspectiva do homem terreno, o Caio vai deixar de trabalhar, mas, cara, aí que o menino vai trabalhar, vai suar. Sabe, que o Senhor te dignifique nesse tempo, Caio. Sabe, eu sou grato ao Senhor por esse tempo que permaneci aqui, irmãos. Num tempo integral, 3, 4 anos de idade, é uma realidade do pastor, é uma realidade do Serginho e de outros ministros. Está aqui o Lúcio, que já viveu isso. E que nós, cara, suado ou não, Lúcio? Suado. Só que, irmãos, os homens de Deus desse tempo, dessa era, serão homens que serão homens, que não hão de desqualificar o que é cotidiano. E dessa forma eles não irão, né, desqualificar um pão, um vinho, uma ceia, uma refeição. Então, é claro nas Escrituras que de Gênesis a Apocalipse, o papel de Deus né, levar esse povo à comunhão. E essa comunhão expressa beber e comer na presença do Senhor. Vocês não precisam abrir, Jó capítulo 36, 31, né, que é a fala de Eliabe, diz assim: é assim que Deus governa todas as nações da terra, e lhes propicia a abundância de alimentos. Olha, irmãos, esse governo de Deus, sábio, se expressa aos homens por uma mesa farta, por uma forma provedora. Em Eclesiastes capítulo 3, o verso 12 diz assim: depois das muitas divagações do filho de Davi, compreendi que não há felicidade para o homem, a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Irmãos, o prazer de Deus está em quando os seus filhos vivem a boa vida de Deus. Casam sim como todos, negociam sim como todos, vendem sim como todos, mas cientes, irmão, que há uma realidade de eternidade dentro de nós. O que você entendeu errado de Eclesiastes capítulo 3? Eclesiastes capítulo 3 não quer dizer, irmãos, que Deus tem uma agenda e que nessa agenda está escrito: o pastor vai casar com 30 anos e vai ter filho no 2025. E há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, e há tempo de... Não quer nos dizer isso. Não quer nos dizer isso. Eclesiastes capítulo 3, né, que a gente ouve muito nesse contexto, quer nos dizer que nós pertencemos a uma vida breve, e que nessa vida nós estaremos submetidos a toda a diversidade de sentimentos, de gostos, de sensações, de desilusões, e que todas essas desilusões, essa brevidade, essa vida transitória, tem um objetivo. E qual é? Fazer com que nós demos de cara na soberania de Deus. O mesmo papel da lei moral de Deus no interior do homem, quando a gente vai passar um sinal vermelho e, eu não deveria. Quando a gente vai olhar para a mulher do, eu não deveria. Esse mesmo papel da lei moral de Deus a nos lembrar que há um Deus vivo, existente, criador, ao qual nós devemos olhar, ela está presente nessa realidade transitória da vida. Irmãos, quando você perde um ente querido, quando nós perdemos um ente querido, a pergunta que nós não devemos fazer é: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Porque de verdade, irmãos, isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo. A Isa, esses dias aqui, né, amor, a gente estava passando por uma crise, né, nessa questão de maternidade, porque ela teve um sangramento. E logo o nosso coração é tomado por muito medo, né, de perder.
Só que daí, num culto de domingo, aí em casa, eu abri Eclesiastes e expus. E lembramos da Dani, do Wesley, e lembramos de outros irmãos entre nós, cara, que passaram por perdas. E lembramos de ímpios que passam por perdas. Porque tem um imaginário na nossa mente que coisas boas acontecem com quem é bom. Com coisas ruins acontecem com quem é ruim. Só que Eclesiastes 3 quer nos ensinar que, irmãos, vai acontecer coisa ruim e bom com o povo de Deus, com o povo que está se esforçando em viver de acordo com Deus. E isso quer nos ensinar uma coisa, não que nós devemos questionar Deus, mas que nós devemos saber que há um Deus, que há um Deus que governa, que há um Deus que criou tudo bom, e que esse homem criado bom se corrompeu. Ou seja, irmãos, a realidade das 1008 refeições que nós fazemos no ano, das refeições diárias, quando nós temos carne ou não, quando nós temos frango, quando nós temos legumes, ai meu Deus, eu não tenho condição de comprar, tem que ser uma... Cara, quer nos ensinar essa transitoriedade, que há um Deus, que há um Deus. É isso que nós devemos, sabe, irmãos, na nossa mesa cotidiana, nos lembrarmos. Ai meu Deus, eu gostaria de nesse momento, acabei de chegar do trabalho, porque essa é a crise do homem, né? Que está se esforçando, acabei de chegar do trabalho, estou cansado, cara, eu preciso ser homem, e falar, Isa, sente à mesa, João, sente à mesa, vamos celebrar ao Senhor, vamos ser gratos, nessa carne que não temos, vamos ser gratos no miojo, né, que não faz bem para a saúde também, né, cara, é isso que quer nos ensinar. Irmãos, em 1 Crônicas também diz, né, nessas refeições, né, boas, naquele dia todos comeram e beberam com grande alegria em seus corações, na presença de Yahweh, o Senhor. E pela segunda vez proclamaram Salomão, o filho de Davi, ungindo o rei e governador do povo, né, diante dos sacerdotes e de Israel. Irmãos, no Antigo Testamento, as refeições, né, elas tipificavam uma coroação de um rei. Olha que perspectiva que nós devemos ter numa ceia, irmãos. Quando nós nos alimentamos de um pão e de um suco de uva, nós devemos nos lembrar que há um rei, sabe, sendo coroado nos nossos corações, sabe, sendo coroado em meio ao seu povo, porque essa era a realidade que as refeições no antigo Israel tinham. Tanto quando Davi foi, né, instituído rei foi assim, Salomão, o próprio Saul. Irmãos, no Monte Sinai, logo após o Senhor livrar esse povo de Israel das mãos de Faraó, o Senhor vira para Moisés e fala, cara, eu quero que você suba com mais 2 pessoas e venham comer diante de mim aqui. Irmãos, não, Deus está de brincadeira. No meio de um ato libertador, Vitor, que Deus poderia, né, vir, cara, eu livrei, eu fiz, vocês estão vendo, com pragas, eu livrei vocês. Cara, o Senhor, Ele volta e fala, subam para mim nesse monte para desfrutar de uma refeição. E falam que quando eles desfrutaram de uma refeição, cara, um monte encheu de fumaça, a presença de Deus tomou, ninguém podia, né, em semelhança aos tabernáculos, Vitor, entrar dentro da casa de Deus. Irmãos, a nossa ceia deve ter isso em mente. E por isso, nós não sentimos falta da ceia. Primeiro porque nós não acreditamos, né, que uma refeição possa, né, ter tanta importância assim quanto... Cara, e em segundo lugar, cara, poucas vezes, e não seria ousado em dizer nenhuma, quantas celebrações de ceia, quantas refeições diárias na sua casa, Deus veio e encheu a mesa de fumaça, e vimos relâmpagos e trovões, e só nos restou uma coisa, nos dobrarmos diante de Deus. Quer saber, principalmente os maridos, né?
Porque a sua mulher muitas vezes falha em submissão e amor ao Senhor, os seus filhos não obedecem, não são criados no temor de Deus, falta, irmãos, nós desfrutarmos de uma refeição, ao qual Deus seja lembrado, seja temido, a presença dEle invada, e só reste uma coisa para todos que ali se assentam: morreremos nós. Ó, como precisamos de santidade, ó, como precisamos nos render ao Senhor. A pandemia nos mostrou isso, irmãos. Aos maridos de novo, né? Cabe a nós, né? Receber a tora nas costas, né? Quantas vezes você ceiou com a sua família? Porque a ceia fala de uma realidade onde nós lembraremos da presença, aspecto passado do que foi consumado na cruz do Calvário, e da realidade futura, onde o reino de Deus, as promessas de Deus abraâmicas e davídicas vão convergir. Quantas vezes você celebrou uma ceia com os seus familiares, com a sua esposa, com os seus filhos? Sabe, irmãos, a ceia ela tem esse aspecto de, como essa liturgia, como essa prática de nos remetermos, lembrarmos, trazer vívida memória. Irmãos, qual é a necessidade de lembrarmos da obra de Deus no nosso dia a dia? Qual é a frequência que nós devemos nos lembrar da obra de Deus no nosso dia a dia? Eu falo para a Isa, amor, a gente tinha a necessidade de ceiarmos todos os dias, tendo em vista que ela coopera em remeter a nossa mente novamente para aquele ato maravilhoso, único, do Calvário. E também nos estimular a uma promessa futura. E para aqueles, que são um pouco mais bíblicos e que irão questionar, Tiago, mas isso é para ser celebrado com o povo de Deus. A pergunta é: o que sua esposa é? O que os seus filhos são? Cara, o mesmo sangue derramado por cada um dos irmãos que aqui estão é o mesmo sangue derramado pelos nossos filhos e nossa esposa. E digo mais: antes de termos um vínculo de sangue, nós temos um vínculo espiritual. O Senhor atribuiu muito mais valor à família de fé do que à família de sangue. Ou seja, irmãos, nós não temos nenhum argumento. Percebam o quanto nós precisamos voltar, irmãos. A pandemia, é o que eu ia falar, introduzindo isso. Ela veio no intervalo de quase um ano, por aí, pastor? Por aí. Cara, nós não conseguimos nos reunir. Nós não conseguimos ceiar. E eu, procurando bastante, pesquisando bastante, acompanho alguns pastores também, e cara, as alternativas foram diversas. Alguns fizeram delivery, outros como nós, o líder da congregação, o ministro, ele celebrou, como um ato, para nós, diante da nossa casa ali, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, também celebrarmos nos nossos lares. Só que eu vi um pastor que ele compartilhou isso, e isso feriu meu coração, porque falou muito desse aspecto escatológico, de peregrino. Esse pastor falou, cara, a comunidade a qual eu sirvo, nós achamos por bem não celebrarmos a ceia em toda a pandemia. E aí eu fiquei escandalizado, porque falei, caraca, como que não celebrou a ceia todo esse tempo? Ele falou, cara, eu creio muito nessa realidade presente na pandemia, como uma realidade em que Deus está querendo colocar colírios sobre os olhos do seu povo, despertar o seu povo, livrar o seu povo dessa secularização. Então as pessoas precisavam sentir falta da ceia comunitária, porque era o que acontecia na diáspora, era o que acontecia nos 430 anos que Israel passou. Porque, cara, no deserto, vocês acham que como que Israel celebrava uma Páscoa num regime autoritário, num regime triste de Faraó? Irmãos, por isso que o Senhor falou, eu quero que vocês saiam
para celebrar uma mesa no deserto, para me adorar. Ou seja, o contexto do Êxodo expressava um juízo de Deus. E esse juízo de Deus era expresso por essa realidade que a ceia transmite. Porque o povo ele não foi subjugado ao Êxodo porque Deus é mau, porque Deus é ruim, mas pela desobediência desse povo. Semelhante a Adão e Eva, no jardim havia uma abundância, e essa abundância expressava um Deus criador, e essa abundância expressava comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus expressava uma refeição diante de Deus. Só que a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, subjugou a todos nós, e eles mesmos perderam essas refeições diante de Deus. Irmãos, muitas vezes, no nosso dia a dia, nas ceias comunitárias, nós estamos expressando o juízo de Deus entre nós. Porque se antes do pecado, a comunhão com Deus, ela era traduzida por saborearmos da boa criação, com um coração grato diante do Eterno, o juízo de Deus está em essa comunhão ser rachada e as refeições serem vazias, como falou o artigo que nós lemos. Se nós nos assentamos às nossas mesas diariamente para comermos, sem sequer mencionarmos o nome do Senhor, sem sequer termos um coração grato, significa que nós estamos vivendo em bênção ou maldição? Vou ler um trecho do artigo para nós aqui, caminhando para o fim. Do mesmo artigo que nós lemos no início. Na Grã-Bretanha, a agência de estudos de mercado, Mintel, publicou uma pesquisa curiosa sobre o tema. Nos últimos 5 anos, a venda de mesas de jantar caiu 8% entre os britânicos. Ao passo que a mesa de móveis de escritório subiu 40%. Cerca de 25% da população não tem um móvel próprio que possa fazer o uso para jantar em casa. Entre os que têm menos de 1/3, ainda utiliza em ocasiões especiais, como o Natal e o Ano Novo. Para os pesquisadores, olha só isso aqui, irmãos. Os divórcios e a falta de tempo da vida urbana seriam as principais justificativas para o abandono desta peça tão simbólica do nosso mobiliário doméstico. Ah, meu Deus. Irmãos, um artigo composto por alguém que não proclama uma fé em Deus está dizendo que na Grã-Bretanha, que geograficamente é distante de nós, mas na vida e prática eu não vejo muita diferença. Disse que as mesas de jantar à venda de imóveis caiu e as mesas de escritório subiram, e que isso está atrelado com os divórcios que acontecem, que isso está atrelado, com a correria da vida urbana. Quanto a ceia, quanto uma refeição pode simbolizar para um povo de Deus. E para terminar esse artigo, essa daqui é pesada, irmãos. Uma revista pediátrica americana publicou um estudo com 4.746 jovens, de 11 a 18 anos. Os que comiam os que comiam em família com frequência se mostravam menos propensos a fumar, beber e usar drogas. A pesquisa indicou também uma menor incidência de depressão e de pensamentos suicidas entre as crianças e adolescentes que comiam com os pais, além de melhores resultados na escola. Meu Deus. Tudo isso, irmãos, para querer nos exemplificar o quão séria e necessária é, irmãos, uma ceia em família. Sabe, eu quero encorajar os maridos dessa casa
Sabe, os filhos que temem ao Senhor e que têm pais que não são crentes. Sabe, irmãos, chamem a sua família para se assentar à mesa. Chame a sua família para desfrutar de uma refeição à mesa. Utilize desse momento de refeição para ouvir o coração, sabe, da sua família. Utilize esse momento de refeição, sabe, para expressar o quanto Deus tem sido grato no nosso dia a dia. E aqui, irmãos, nós finalizamos com alguns pontos, né, que expressam essa realidade da ceia. Eu fui pincelando alguns, né, ao longo dessa mensagem, mas eu gostaria de fechar trazendo, né, a visão do reino presente na ceia do Senhor. E para finalizarmos, eu queria que você abrisse lá em Marcos 14. Marcos 14, o verso 12. Marcos 14, o verso 12. E diz assim, ó. Estou ouvindo o som de páginas, acho que todos encontraram. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus o consultaram. Aonde deseja que vamos e façamos os preparativos para ceardes a Páscoa? 13. E então ele enviou 2 de seus discípulos e instruiu-lhes: ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao proprietário da casa: onde ele entrar, que o mestre deseja saber: aonde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos? E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado e pronto, e ali fazei os preparativos. 16. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo o que Jesus lhes havia o que, irmãos? Havia o que, irmãos? Predito, anunciado. E naquele mesmo momento eles o que? Prepararam a Páscoa. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, porque o pastor foi muito feliz, né? Falando que o pano de fundo da ceia é a Páscoa. E o quanto nos ensina essa festa dos pães asmos. Porque o que era essa festa dos pães asmos? Era um intervalo de tempo onde 7 dias, do primeiro mês, o mês de Abib, do 14º ao 21º, o povo de Israel comia pão sem fermento. Em outras palavras, o povo de Israel comia pão duro. E lá em Êxodo 12, em Levítico, diz que os filhos, né, nessas ordens, iriam questionar aos pais: pais, cara, por que eu tenho que comer pão duro? Em meio a essa diversidade que Deus tem e criou, e que nosso organismo precisa. E o Senhor disse simplesmente: para que vocês se lembrem que eu, o Senhor, nos livrou do Egito. Irmãos, em outras palavras dizendo, as refeições nossas cotidianas, essa é uma boa aplicação. E principalmente a maior das refeições, a ceia, deve nos lembrar, deve nos fazer recordar do ato salvífico de Deus. Todas as vezes, irmãos, sabe, que na sua casa
porque nossa vida ela é exposta, né, às intempéries. Não houver o tipo de alimento que você queira, ou que os seus filhos desejem, a pergunta que nós não devemos fazer: Senhor, porque não tem o que eu queria, eu não quero comer isso. A pergunta que nós a afirmação que nós devemos fazer: Deus é soberano, e que isso nos lembre que aqui somos peregrinos, e que nos lembre que, assim como o comer do pão e do suco de uva, que é uma partícula, e não pode, né, suprir a refeição que teremos daqui a pouco, né, porque, cara, imagina nós comêssemos um pedacinho aqui do pão, da ceia, do suco, cara, e ninguém precisa mais alimentar em casa, Watson, imagina se fosse assim. Mas, cara, esse pedaço de pão é insuficiente para saciar-nos, mas quer nos ensinar, irmãos, que esse alimento que aqui nós comemos para daqui a pouco defecar, está apontando para Cristo, que é comida, que é bebida, e que haverá um dia aonde não como aqui, que nós temos que comer vez após vez, e ir no banheiro vez após vez, saciará a nossa alma, de uma vez por todas e para sempre, eternamente. E um aspecto importante aqui para a gente finalizar, é interessante que os discípulos, eles perguntaram para o Senhor: Senhor, aonde nós vamos preparar essa ceia? E Cristo foi um profeta, e talvez para nós, né, não faça sentido como isso fazia para esses judeus que viviam nesse tempo, porque o livro de Isaías nos ensina muito sobre isso, né? Porque Isaías estava repreendendo esse povo de dura cerviz, e esse povo de dura cerviz estava idolatrando os deuses das nações que eles estavam, nessas diásporas, nesses êxodos, e eles adoravam esses deuses, por conta que esses deuses, né, diziam prever o futuro. Tanto que se nós formos ler lá depois, Isaías, você pode ler na sua casa, 46, 48, nós vamos perceber que Deus, ele é tido como Deus verdadeiro, porque ele é um Deus que prevê o futuro, porque ele é um Deus que anuncia as coisas que hão de acontecer. E esse fato de Deus prever o futuro distingue Deus de todos os homens e de todos os deuses, coloca Deus em um lugar de honra como Ele tem. Então, nesse momento aqui, quando os discípulos perguntam aonde nós devemos preparar a ceia, e Cristo diz: cara, vocês devem ir e fazer e procurar o fulano de tal e tal, e a nossa Bíblia diz que essas palavras de predição de Jesus, elas se cumpriram, porque eles encontraram tal homem, e esse homem os levou ao tal lugar, e esse homem proveu ali os alimentos que precisariam. Cara, em outras palavras, irmãos, na ceia há, sabe, uma afirmação do caráter distinto de Deus. Porque a saber que outro Deus, que outra religião valoriza a ceia de tal forma, valoriza uma refeição de tal forma, que outra religião há um Deus, né, que possa prever o futuro, e esse futuro vir a acontecer. Em outras palavras, irmãos, se Deus foi justo de cumprir uma predição aos seus discípulos e encontrar um homem preparar uma ceia, em outras palavras, Deus será justo em cumprir as suas promessas. É isso que nós temos que ter em mente quando lermos isso. Se Jesus foi fiel em predizer uma preparação de uma ceia que se cumpriu, porque o homem estava lá no lugar que ele falou e colocou a casa que deveria, ele não será justo em cumprir também as suas promessas? Ele não será justo também em cumprir as promessas feitas a Abraão?
Ele não será justo também em convergir as promessas davídicas a nós? Ou seja, Deus é digno de confiança, irmãos. Deus é digno, sabe, de nos assentarmos, de olharmos para a ceia com um olhar glorioso que transcende essa era dessa forma. E aqui eu quero colocar esse ponto para nós finalizarmos. Qual é a visão do reino presente na ceia? Que não passemos muito rapidamente pelo trivial e óbvio. O pão e o vinho são itens comuns de qualquer dieta em muitas partes do mundo e no decorrer da história. 1 Coríntios capítulo 1, 25 diz que na loucura de Deus, Ele se faz mais sábio do que os homens. Segundo, a consagração do nosso cotidiano e doméstico. A principal ferramenta da nossa santificação são os hábitos e as disciplinas. E a base para isso, 1 Coríntios capítulo 11, 26. Porque o Senhor diz, todas as vezes que vocês celebrarem a ceia, todas as vezes, o Senhor está dizendo que um hábito tem uma importância na formação de um povo, que um hábito, que uma liturgia coopera no amor, na estruturação do amor, do objetivo desse povo. Terceiro, a ceia é escatológica, pois recapitula a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. E também aguarda a celebração do reino, que é o aspecto de peregrino que nós aqui falamos, está expresso em 1 Pedro 2,11, Salmos do 20 ao 34, que são os cânticos da peregrinação. Quarto, antecipa a abundância do reino, que foi o aspecto que nós falamos. Nós comemos pão e vinho aqui, suco de uva aqui, como as refeições do nosso cotidiano, que não são capazes, de extinguir as demais refeições, mas servem de lembrete, que haverá um dia onde seremos plenamente satisfeitos. A base está em Apocalipse 21:4, que diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Quinto, o rito da ceia nos lembra que Cristo é o verdadeiro alimento das nossas almas. A base para isso, João capítulo 6, verso 55, que diz: porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Sexto, a trilha sonora da ceia é o Salmo 136, e isso nos ensina a uma vida para a glória de Deus, a uma vida grata, satisfeita, e um Deus provedor. E 8, e o último ponto, nós finalizamos aqui mesmo em Marcos capítulo 14, o verso 22, diz assim, e enquanto ceavam, tomou Jesus um pão, e tendo dado graças, o partiu, e serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isso é o meu corpo. Em seguida Jesus tomou o cálice, deu graças, e o entregou aos discípulos, e todos beberam dele. O verso 24, então lhes revelou: isto é o meu sangue, da nova aliança, com o qual eu tenho derramado para muitos, para o bem de muitos. 25, com toda a certeza vos afirmo, que não voltarei a beber o fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E o 26 é o aspecto que eu quero falar aqui para a gente finalizar. E depois de haverem cantado o que, irmãos? Um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Para nós finalizarmos aqui, a pergunta é: irmãos, que cântico era esse que fechou a ceia? Qual é a canção
que Cristo utilizou para fechar a ceia. Sabe, irmãos, isso nos ensina diversas coisas que aqui nós afirmamos. Cara, Jesus, no final de um sacramento preciosíssimo, Ele utiliza da canção, do louvor, como esse aspecto que, a mensagem nós muito provavelmente esqueceremos, mas uma canção, ela, se bem escrita e a melodia for boa, a harmonia for boa, Dani? Dificilmente nós esqueceremos. Então, Cristo, Ele se utilizou, sabe, daquilo que talvez na história ninguém dava valor, mas cooperava para a formação, para o entendimento, para a lembrança de um povo. E para você, da pergunta que eu fiz, esse salmo que finalizou a ceia do Senhor, muito provavelmente era Salmos de 115 a 118. Vocês podem anotar para ler em casa. O que esse salmo quer nos ensinar? Salmo 115 a 118, que muito provavelmente foi o cântico entoado quando Cristo finalizou isso aqui e rumou para o Monte das Oliveiras, para a obra que seria consumada. Esse salmo nos ensina, chamando os povos para contemplar, para ver e desfrutar da graça e misericórdia de Deus. E aqui eu quero finalizar, sabe, com essa oração. Sabe, quero encorajar os líderes de louvor, sabe, também, sabe, escrevam canções, sabe, quanto nós precisamos de canções, sabe, que falam dessa graça em Deus, dessa obra salvífica, dessa esperança escatológica, o quanto nós precisamos de cânticos que falam da bondade de Deus. Cara, eu tive a felicidade de escrever esse Salmo 136 como uma canção, E quando, cara, eu cantei isso num cultinho de casa, lá em um momento, sabe, foi tão gracioso a presença de Deus que veio e inundou a nossa casa. Porque nós cantamos tantas coisas e esquecemos que o cântico, o louvor, que tange, fundamenta e sustenta todas as coisas, a melodia predominante, o tom predominante, Dani, do campo harmônico de Deus, é a bondade. É a bondade. Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo, sabe? Como foi falado no início pelo pastor, o nosso serviço como bons ministros é expormos a palavra de Deus e permitirmos ao Espírito realizar a sua obra. Que o Evangelho de Cristo, Jesus, o nosso Senhor, sabe, possa abrir os nossos olhos e gerar uma renovação de mente, que nos leve, Senhor, a valorizarmos, Senhor, esse sacramento, essa Eucaristia, essa celebração da comunhão, em uma perspectiva da bondade, em uma perspectiva que é direcionada por Deus, que é orientada por Deus, por quem Ele é, pelos seus atributos comunicáveis, pelos seus atributos incomunicáveis, pelos seus atributos visíveis. Que em todas as refeições, esses irmãos que aqui estão, Senhor, se lembrem, Pai, que nós sempre teremos um momento, uma oportunidade de sermos alegres e felizes diante do Senhor. E sobretudo nos lembremos, Senhor, que na mesa, na ceia, na comunhão, nas refeições, há essa expressão dessa comunhão renovada com Deus. Rendermos glórias a Deus Pai, que nos fez, Senhor, outra vez semelhantes, agradáveis a Ele mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos fez termos paz com Deus, paz essa que deve encher as nossas vidas, paz essa que deve tomar os nossos dia a dias, que os nossos filhos, Senhor, sejam afetados por essa realidade de comer diante da mesa, que as nossas esposas se tornem mais submissas, mais santas, mais amáveis, por essas refeições, que nós como homens, Senhor, sejamos afetados por esse governo sacrificial expresso em Cristo, Senhor. Ó Senhor, rendemos graças a Ti, Senhor, em nome de Jesus.
Amém.